A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos adultos, última lição deste trimestre. Eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estudar sobre o sacerdócio celestial. Vamos compreender sobre a importância do sacerdócio perfeito de Cristo. Vai valer muito a pena. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E peço a você, pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja e ajude a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos adultos. Vamos compreender sobre o tema sacerdócio perfeito, sacerdócio celestial, o sacerdócio de Cristo. E vamos perceber também que esse sacerdócio, ele se expande e é apresentado também para a igreja como um sacerdócio universal. Vamos entender isso hoje à luz da palavra de Deus. Chegamos hoje na última lição desse trimestre. Eu quero lembrar você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, gente boa, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu quero agradecer todos vocês que durante esse trimestre estiveram conosco aqui, aprendendo lição com lição, nos ajudando também. E é claro que eu quero agradecer cada um de vocês. Manda um abraço para todos vocês em nome do Senhor Jesus. Olha, eu quero lembrar você que é muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. Inicie pela palavra de Deus. Observe que a sua lição possui 3 objetivos específicos e você precisa guardá-los, entendê-los. E perceba que a sua lição de hoje tem 3 pontos. Dica básica: apresenta o tema, ponto a ponto da lição a ser ministrado e avance para a glória de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O sacerdócio celestial tem um único sacerdote. Esse sacerdote é perfeito. Esse sacerdote, à luz da palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, Apocalipse também vai apresentar isso. Ele é Jesus. Jesus é o sacerdote perfeito, sumo sacerdote celestial. Vamos analisar isso aqui em 3 subtópicos nesse primeiro ponto da nossa lição. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Em outras palavras, da nova aliança. Esse é o nosso primeiro subtópico. É claro que durante todo esse trimestre nós compreendemos aí a luz da antiga aliança. Quando nos referimos à antiga aliança, estamos nos referindo também ao Antigo Testamento, aquela perspectiva a partir da lei mosaica. Quando nos referimos a Cristo como o sumo sacerdote do Novo Testamento, estamos dizendo que ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Essa aliança que é estabelecida agora no Calvário. E essa aliança é estabelecida pelo princípio da graça de Deus. Cristo, ele passa a exercer o papel de sumo sacerdote em oferecer a Deus o sacrifício que é ele mesmo e também aquele que oferece como sacerdote no nosso lugar. À luz da palavra de Deus, nós entendemos que Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Ele tem um sacerdócio perfeito. O sacerdócio dele é celestial, é garantido e, claro, é um sacerdócio que nos traz o resgate, que nos liberta do pecado. E a ideia que pode ser trabalhada aqui no primeiro subtópico é essa: é apresentar Jesus como esse sumo sacerdote perfeito da nova aliança. É claro que no Novo Testamento nós não utilizamos
Por exemplo, a ideia de sacerdócio, a ideia assim daquele que vestia as roupas, as vestes, como estudamos aqui, não cargo em si utilizado pela igreja. Mas a ideia que se trabalha aqui na visão de Cristo ser o sumo sacerdote é a ideia celeste. É a ideia que ele se comporta como o nosso mediador. Ele é o nosso mediador entre os homens, nós, seres humanos, e Deus. Ele é aquele que faz a ponte. Ele é aquele que nos resgata. Ele é aquele que nos aproxima. Ele é aquele que pega a si mesmo e oferece no nosso lugar como um sacrifício perfeito, santo, agradável, puro a Deus. Ele, oferecendo a Deus, estabelece essa ponte da nova aliança. Por ele nós temos esse acesso ao Senhor. Por isso ele é o sumo sacerdote perfeito. Sabendo disso, vamos avançar para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o sacerdócio coletivo dos cristãos. Esse é o segundo subtópico aqui do ponto de número 1. Por outro lado, quando a gente entende a palavra de Deus e começa a observar o Novo Testamento, o Novo Testamento agora, ele começa a apresentar cada cristão como um sacerdote, a partir de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E cada cristão oferece a Deus o seu sacrifício. Cada cristão oferece a Deus a sua adoração. A ideia de sacrifício aqui é a adoração. Cada cristão, ele tem acesso agora ao tabernáculo, como nós já explicamos. Esse tabernáculo também representa a presença de Deus. Cada cristão, por causa de Cristo, tem esse papel de poder oferecer a Deus a perfeita adoração. Por causa de Cristo, nós temos esse acesso. É importante a gente ler a palavra de Deus. É importante você observar alguns versículos bíblicos. 1 de Pedro 2:9. Faça questão de ler esse versículo em sala de aula. Por causa de Cristo, agora nós exercemos o sacerdócio real, perfeito, diante da presença de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E leia também Apocalipse 5:10. Leia esses textos em sala de aula e compartilhe com seus alunos essa visão de que cada cristão agora exerce esse sacerdócio diante da presença de Deus por causa de Cristo. E em 1 Timóteo 2:5, a palavra de Deus alerta, informando a cada cristão que cada cristão pode oferecer sacrifícios em adoração diante da presença de Deus. A ideia de sacrifícios aqui não é oferecer mais animais como na antiga aliança. Cristo foi a oferenda perfeita, o sacrifício perfeito. A ideia de sacrifícios aqui é louvor e adoração. É a ideia que se dá da antiga aliança que quando o sacrifício era oferecido também a adoração. É esse papel que nós exercemos na nova aliança. 1 de Pedro 2:5, o próprio apóstolo Pedro faz questão de dizer que agora os crentes em Jesus fazem parte do corpo sacerdotal de Cristo. Isso quer dizer que você é parte, membro do corpo sacerdotal de Cristo, seu aluno também. Sabendo disso, avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, onde a gente vai continuar analisando isso a partir da palavra de Deus. Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. É importante a gente ler Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o supremo sumo sacerdote diante da presença de Deus. E ele exerce essa função diante do Deus vivo. E ele exerce essa função no tabernáculo celestial, espiritual, diante da presença de Deus. O seu papel foi feito de forma perfeita. A sua atitude foi feita de forma completa. Cristo exerce esse papel diariamente, intercedendo por nós diante da presença do Deus vivo. É importante a gente ler a palavra de Deus. Leia, por favor, com seus alunos. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Faça questão de ler esse versículo em sala de aula e demonstre que Jesus é esse sacerdote perfeito
perfeito. Essa figura de linguagem do tabernáculo celestial, que é claro que no céu vai ser muito melhor do que as nossas perspectivas elas procuram desenhar. A palavra de Deus demonstra para a gente que diante de Deus nós seremos surpreendidos. Então Cristo exerce essa função sacerdotal diante do Deus vivo, e exercendo essa função sacerdotal, essa função é perfeita. Ele já exerceu sacrifício no nosso lugar, e esse sacrifício nos garantiu ponte, acesso ao Deus vivo. Por causa dele, agora nós somos considerados sacerdotes em Jesus. Olha que coisa linda! Sabendo disso, avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o sacerdócio universal da igreja. A igreja exerce um sacerdócio? A palavra de Deus apresenta para a gente esse argumento. Aqui no segundo ponto da nossa lição, a gente vai analisar a partir de alguns subtópicos. Eu gosto de dividir assim, porque fica de uma maneira mais clara para você entender. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a doutrina bíblica ela é fundamentada na pedra que é Cristo. Essa ideia de pedra que é Cristo, fundamento, é apresentada em várias porções da Bíblia, em várias porções da palavra de Deus. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Isaías, capítulo 28, versículo 16. A própria lição também apresenta outros textos que eu gostaria de compartilhar com você. Salmo 118, versículo 22. Peça a um dos seus alunos para fazer essa leitura em sala de aula. Isaías 8, 14. É muito importante ler os textos bíblicos com os seus alunos. No Novo Testamento, nós percebemos que o fundamento da igreja é Jesus. Cristo é a pedra. O próprio apóstolo Paulo, Pedro também confirmam essa visão, descrevendo que toda a doutrina da igreja, o fundamento da igreja, a base da igreja é Jesus. É importante fazer a leitura de Efésios 2:20 para confirmar exatamente essa base, que é Cristo, que o próprio apóstolo Paulo compartilha a igreja ali na cidade de Éfeso. E se Cristo é o fundamento da igreja, então a igreja agora passa a exercer esse sacerdócio. Cristo é o sumo sacerdote. A igreja agora passa a exercer esse sacerdócio porque é fundamentada em Cristo. Essa pedra, esse fundamento, essa base que nos garante exatamente a consistência espiritual. Vamos avançar. Segundo subtópico aqui do ponto número 2, trata sobre o seguinte argumento: distinguindo a pedra que é Cristo das pedras vivas que são os crentes. É importante a gente entender isso aqui. Cristo é a pedra fundamental e os crentes são as pedras vivas que compartilham esse sacerdócio. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. 1 de Pedro 2,4 diz que Cristo é a principal pedra de esquina ou pedra de fundamento desse edifício que é a igreja, que é composto por cristãos. Essa base bíblica acaba fundamentando e ilustrando também, comparando os crentes a pedras para a edificação desse edifício. Cristo é o fundamento. Ou seja, se estamos fundamentados em Cristo e Ele é o sumo sacerdote, nós passamos a ser sacerdotes exercendo esse ministério de Cristo, esse ministério que Cristo compartilha conosco. Em outras palavras, na nova aliança, nos tornamos discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus é aquele que compartilha a graça, compartilha o reino, exerce essa função de adorador e aquele que oferece a adoração. E entendendo isso, o cristão tem o papel de apontar para o Calvário, o local do sacrifício, onde Cristo ofereceu a sua vida. O cristão tem o papel de passar pelo Calvário. O cristão tem o papel de apontar para o Calvário, demonstrando que a salvação vem por intermédio do sumo sacerdote, que é Cristo. Ele também que é oferta,
conforme a palavra de Deus nos confirma. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa usar você na escola bíblica dominical. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o maior e mais perfeito tabernáculo. A ideia de tabernáculo, tabernacular, traz essa perspectiva para a gente. Na antiga aliança, o tabernáculo, como nós já estudamos aqui, ele poderia se mover no deserto. A ideia de Cristo na nova aliança, como Deus encarnado, é esse tabernáculo que caminha conosco, está conosco. E essa ideia agora que estamos tratando sobre tabernáculo supremo, celestial e maior, é aquilo que vamos entender aqui na Escola Bíblica Dominical. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte argumento: o santuário terrestre. Nós já estudamos aqui durante todo esse trimestre que o tabernáculo era composto por 3 divisões. E é claro que esse tabernáculo era composto de uma maneira bem prática e de uma maneira clara, como estudamos aqui. O pátio, que era conhecido como o átrio, aquela parte ali cercada do tabernáculo. Também o lugar santo, como nós já estudamos aqui, e o lugar santíssimo. Tanto o lugar santo como o lugar santíssimo ficavam debaixo da tenda, eram cobertos. E essa figura do Antigo Testamento, essa figura tabernacular do Antigo Testamento, apontam para Cristo. Todos os instrumentos, todos os móveis, como nós já estudamos aqui, apontam para Jesus. Tudo que era feito naquele tabernáculo apontava para Cristo. Cristo agora é o tabernáculo perfeito de Deus na nova aliança. Hebreus 7,25 descreve que esse tabernáculo da antiga aliança visível, que era tocável, que foi feito por coisas humanas, ele reflete o tabernáculo, ele aponta para o tabernáculo celestial, que é melhor, é perfeito e foi feito pelo próprio Deus. Vamos avançar. Vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o santuário celestial. Esse santuário celestial, como estou compartilhando com você, ele não foi feito por mãos humanas, foi feito pelo próprio Deus. Hebreus 9:11. Leia esse texto em sala de aula com seus alunos. Ele é perfeito, completo, puro, santo, agradável a Deus. Apocalipse 21:3 diz que esse lugar perfeito será o local onde Deus habitará com os homens para todo sempre. A própria palavra de Deus faz questão de destacar isso para a gente. E o próprio Cristo nos garantiu essa bênção celestial de estar conosco para todo sempre. Então esse tabernáculo de Deus, ele é perfeito. Será a nossa morada celestial, onde habitaremos com Deus. Vamos avançar um pouco mais. Terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte argumento: o sacerdócio perfeito de Cristo. A palavra de Deus faz questão de dizer que Cristo é o sacerdote perfeito. Hebreus 9:25, leia isso em sala de aula. Esse é o nosso terceiro subtópico aqui do ponto número 3 da nossa lição. Cristo exerce o sacerdócio perfeito no Calvário. No Calvário, ele demonstra a graça de Deus. Nós não merecíamos, mas no Calvário, ele nos compra para Deus. Nós passamos a ser completamente gratos a Deus por causa de Cristo no Calvário. E a própria Bíblia faz questão de dizer em Hebreus 9:25 que Cristo manifesta a vontade de Deus, que o povo fosse garantido nesse sacrifício perfeito. Cristo é esse sacrifício e ao mesmo tempo o sacerdote. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você em todo esse trimestre. Muito obrigado pelo seu carinho, você que fez questão de estar aqui todo final de semana com a gente. Olha, que Deus te abençoe. Tem novidade aqui para você no canal. Quero lembrar você que a gente já está comentando as novas lições do terceiro trimestre. Já tem material pronto, é só você conferir aí na playlist. E claro, a gente vai ter novidade, a gente vai compartilhar com vocês agora os PDFs aqui de cada lição. É claro que isso a gente está conseguindo de uma
maneira bem prática para você. Só clicar e baixar em casa. Gente, eu espero que Deus no Cristo te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais e até a próxima aula, até o terceiro trimestre em 2019 da CPAD. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.